Bem, fera de GS, sou o professor Kleber Santos. Vou fazer um breve comentário a respeito da prova segunda fase, o FPE, Geometria Gráfica. Vamos lá. Aconteceu o que a gente vinha esperando, né? A prova ela se distancia um pouco mais da geometria gráfica propriamente dita e vem mais para a geometria clássica, né? Tanto a parte de geometria plana, né? A parte 2D e a parte tridimensional, que é a parte 3D. Então, com certeza, valorizou aquele fera que deu atenção às propriedades, né? E como elas se aplicam no desenho geométrico. E não aquela parte de construção propriamente dita, né? Então, isso aqui é importante. Então, com certeza, o fera que prestou bem atenção nas aulas de geometria do professor Piauí, né, juntando com as aulas de geometria gráfica, fez uma excelente prova. Então vamos lá. A questão 1 é uma questão de hexágono escrito, onde o aluno teria que perceber que o hexágono pode ser quebrado em 6 triângulos equiláteros. E a partir daí ele faria a questão numa boa. Questão tranquila, né, bastante simples. A questão 2 é uma questão já mais interessante de áreas, onde você precisava cortar, né, como se fossem 2 triângulos em partes menores, e a partir daí você ia analisando a figura e ia relacionando as áreas. A questão de número 3, uma questão que fala de ângulos, ângulo escrito, né, ângulo excêntrico externo, e a partir daí você conseguiria desenvolver também a questão, prestando atenção na formação de ângulos retos, e assim vai. A questão de número 4, que é uma questão dele coloca 2 figuras, né, não no intuito de comparar. Na verdade, há essa comparação implícita no último item, né, mas nos 4 primeiros itens não, você analisava de forma diferente, né, mas uma estava escrita numa circunferência e a outra não, era um triângulo sozinho, mas fazia perguntas bem interessantes a respeito de ângulos, falava de área também. Então, uma questão interessante que explorava as propriedades dos triângulos e como é que acontece a segmentação da área e tudo mais. A questão 5, uma questão de quadrilátero, uma questão, né, bonitinha, falando sobre o conhecimento, propriedades do quadrilátero. Ele aproveita no último item e fala sobre eixo de simetria. Então, foi o único tópico assim, que realmente abordou simetria, então foi um tópico que a gente sentiu falta que ele fosse mais explorado na prova, falando de centro, de eixo, de simetria, de rotação. A questão 6 é uma figura conhecida bastante nas provas de geometria, né, onde você fala da lúnula. Então ele falava sobre as áreas da lúnula. A lúnula vinha com a área achurada. O aluno precisava conhecer essa área da lúnula para poder resolver a questão, mas é uma questão clássica, bem conhecida, bem trabalhada. A questão de número 7, ele relacionava o volume dos sólidos, né? O cilindro, semisfera, cone, chamados corpos redondos, que sempre está presente na prova, né? Então, é uma questão interessante, onde você precisava brincar com os volumes desses sólidos, né? De fácil relação. Na questão 8, a gente entra aí com as perspectivas, né? Tem a cavaleira e tem a isométrica. Essa estava em perspectiva isométrica. E, na verdade, é uma questão diferente porque ele exige do aluno essa visualização a partir do momento que você rotaciona e passa a enxergar a figura de ângulos diferentes. Então, é uma questão diferente de perspectiva. A questão de número 9, uma questão também que ele começa colocando uma figura em perspectiva isométrica, né, ou chamada isometria, e ele pede que o aluno, né, diga qual das figuras se encaixa perfeitamente nela. Então, a gente chama isso de complemento, né, volumétrico. Então, qual seria a melhor figura para encaixar na original? Então, exigia do aluno aquela percepção de 3D, né, do espaço, como é que ele se situa no espaço, como é que ele enxerga o sólido no espaço. A questão de número 10 mexe com homotetia, então voltou a cair uma questãozinha de homotetia, que é a semelhança no desenho geométrico. Isso é trabalhado numa malha, mas é uma malha discreta. Acredito que essa questão de malha poderia também ser explorada de uma forma mais interessante, né, mas caiu de uma forma discreta. A questão de número 11 é a questão de geometria de posição, onde ele brinca aí com as faces, né, e com as arestas do sólido. Então você teria praticamente um prisma aí de base quadrangular, né, que a gente diz quadrangular, e em cima uma piramidezinha. Então ele começa a brincar com posições relativas entre retas, entre reta e plano, a chamada geometria de posição, que é a base para você entrar na geometria 3D que se fala. A questão de número 12, outra questão que a gente entra de perspectiva. Então perspectiva bem cobrada na prova. Agora ele dá a figura em perspectiva cavaleira e pede, né, que o aluno faça as vistas, conheça as vistas ortogonais, né, dessa figura, superior, frontal, lateral direita, lateral esquerda. Então é uma questão bastante clássica na prova de geometria gráfica. A questão de número 13, né, é uma questão que ele entra com o sólido de novo em perspectiva, né, em uma perspectiva cavaleira, só que é uma questão diferente porque é um sólido não convexo, ele tem uma certa reentrância. E o aluno teria que perceber como é que ficaria quando esse sólido é cortado por um plano paralelo à base, né? Então, é uma questão
bem interessante. Diferente, uma questão interessante. A 14, clássica de geometria plana, potência de ponto. A questão 15, uma questão de área, onde exige um conhecimentozinho de mediatriz. Nada demais, então o aluno teria que traçar, complementar a figura para poder quebrar em triângulo, calcular a área do triângulo e dobrar para virar a área do paralelogramo. Bastante tranquilo. A questão 16, outra questão clássica também de geometria plana, onde você tem um triângulo e traça aí o secciona através de uma reta paralela à base. E aí o que torna a questão interessante é porque ele vai brincar com os ângulos, aí você teria que perceber congruência, semelhança, e para poder transportar esses ângulos na questão e fazer a questão com tranquilidade. O que é que sentimos falta na prova? A gente poderia ter colocado mais aí razão áurea, a gente não viu questão de razão áurea, que é um assunto diferente, um assunto particular da geometria gráfica. Concordância entre arcos ou entre segmentos e arcos também a gente sentiu falta. E lugares geométricos de equidistância, muito discreto na prova, poderia ser mais bem explorado, principalmente na parte das cônicas, né? A elipse, a parábola, a hipérbole. Então, eu acho que isso daí que aconteceu na prova de geometria gráfica. Com certeza o aluno que assistiu todas as aulas, né, praticou bastante, né, resolveu as provas dos anos anteriores, se deu muito bem. Então esse é o meu recado para a prova da segunda fase, tipo C.